bem, e vamos para o tema do debate de hoje. Haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Há povos isolados na floresta, tribos em desertos distantes, crianças que nasceram e morreram sem nunca ouvirem falar de Jesus. Esses casos levantam uma das questões mais desafiadoras da fé cristã. O que acontece com quem nunca teve acesso ao Evangelho? Será que Deus condenaria pessoas que nunca tiveram oportunidade de conhecê-lo? Os que dizem que não há salvação fora do Evangelho defendem o chamado exclusivismo. Para eles, a salvação exige fé explícita em Jesus, como está escrito em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses cristãos entendem que a missão da igreja é urgente, justamente porque os que não ouvem estão perdidos. Por outro lado, muitos cristãos seguem uma linha diferente, chamada inclusivista. Eles creem que pessoas que nunca ouviram o Evangelho podem ser salvas, pois Deus se revela por meio da criação e da consciência moral. Para esses, Cristo continua sendo o único meio de salvação, mas Deus pode aplicar essa salvação àqueles que, mesmo sem conhecer Jesus, responderam com fé à luz que receberam. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Bem, vamos começar então aqui. Eu quero dar a oportunidade ao estreante de hoje aqui, né? O apóstolo Pedro Eduardo, já para saber a sua opinião. Haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho, apóstolo? Bem, pastor Martim, se for uma análise textual pura, uma análise teológica, a resposta é não. A resposta é não. Mas precisamos também analisar a revelação geral. Deus sempre, antes de Jesus, Deus sempre se manifestou pela revelação geral, né? Pela criação. Né? Salmos 19 diz que os céus declaram seus firmamentos. Né? Eu acordo, eu sei que alguém criou alguma coisa, que existe um Deus, existe um Criador, existe alguém maior do que eu, com mais potência do que eu. Mas se eu for analisar pela revelação espiritual, que é a revelação também chamada de especial, que aconteceu em Jesus, eu posso citar o texto, por exemplo, do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqui é uma dialética, né? Perguntas e respostas, mas que demonstra a importância de apontando para uma pregação, apontando para Cristo, né? Romanos ainda 1,16, nessa primeira fala, né? Que eu vou ouvir meus colegas também, 1,16 diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Então, alguém precisa crer. Primeiro o judeu, assim como o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, todos os versículos vão apontar para Jesus Cristo, como foi passado para nós, né? João 14,6. Jesus, ele é o caminho, não existe caminhos, é artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, a salvação está em Jesus Cristo. Meu amigo pastor Luiz Cláudio, eu quero dar uma complicada na sua vida aqui. Os crentes do Antigo, eu quero fazer uma primeira pergunta e depois complementar. Os crentes ou os da fé do Antigo Testamento foram salvos? Sim, a Bíblia diz que, o colega que falou sobre o Salmo 19, a manifestação da glória de Deus
sem linguagem, sem fala, e só com a expressão da glória criadora e poderosa dele. Então, pastor, eu só quis fazer essa é só a introdução, para fazer o sim ou não. Porque se os crentes, e eu queria pedir a atenção dos pastores, se os crentes do Antigo Testamento, ou os da fé do Antigo Testamento, foram salvos, o foram e se tornaram salvos sem Jesus. Os do Antigo Testamento. Será que a mesma medida de justiça não poderia ou não estaria sendo aplicado aos que não conheceram? Porque, na verdade, a Nova Aliança, o Novo Testamento, o ponto de partida é Jesus. Os da Antiga Aliança não o conheceram também. Viveram da fé, não conheceram. E estas pessoas, pastor, aqui da atual, situando que estão vivendo na Nova Aliança. Quando situamos, sim, mas não conheceram Jesus, não ouviram sobre Jesus. A medida de justiça aplicada aos do Antigo, que também não conheceram Jesus e que, segundo o senhor afirmou aqui, foram salvos. Não tem como negar a salvação de Abraão e de outros. E aí? Deus não aplicaria a mesma medida de justiça para quem também não conheceu Jesus? Não estariam eles andando dentro da aliança, da antiga aliança, da fé? Sim, mas temos que lembrar que à espera desse povo do Antigo Testamento, aconteceu até a manifestação do Cristo, baseado nas profecias. Isaías prometeu que ele vinha, Jeremias prometeu que ele vinha, Deuteronômio falou que um rei nasceria e esse seria eterno. Então a salvação para esse povo aí é uma salvação que é esperada por meio da consciência profética. Então é verdade que a Bíblia diz que quando Jesus morre, que ele é sepultado, Efésios diz que quando ele sobe levando o cativeiro. Há um povo que está esperando ele no Velho Testamento que sobe para esse cativeiro para a salvação. A inauguração da graça atinge esse povo. A graça aliada à justiça vai manifestar a verdade, a bondade, a santidade de Deus e a justiça de Deus, que é o seu agir com equidade. Meu amigo pastor Leonardo Vidal. Bom, pastor Luiz Cláudio fez a pontuação de que estas pessoas dormiram na esperança, aguardando a manifestação de Jesus. Eu quero insistir. As pessoas que não conheceram Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, nem sequer sabem que ele existiu, que havia uma promessa. Aqueles ainda tinham uma promessa, os profetas. Deus não estaria usando duas medidas se também não desse a essas pessoas a mesma oportunidade de justiça, o mesmo remédio para essas pessoas que dormiram sem Jesus? Bom, não. Por quê? Adão ele peca no Éden. Quando Adão ele peca no Éden, é levantado uma geração piedosa, geração de Sete, que começa a buscar o Senhor. Então a gente vê desde o começo da história que Deus ele sempre trata com remanescente, sempre tem um remanescente na terra. E a gente vai ver o desenrolar da história até chegar a Noé, que constrói a arca. Que toda aquela humanidade ela é desfeita porque o pecado daquela época chegou até o coração de Deus. Excedeu o limite. Excedeu o limite, encheu o cálice da ira de Deus. Deus começa a tratar com Noé e com a sua família. Mais adiante, Deus começa a tratar com uma outra família, que é a família de Abraão, que todos nós somos descendentes pela fé através de Abraão. Ou seja, Deus sempre abrindo um propósito para a salvação. E de Abraão vem as 12 tribos, a nação de Israel, Deus sempre provendo salvação para a humanidade. Moisés, a lei, tudo isso para trazer salvação para a humanidade. Então, sempre teve um projeto de salvação para a humanidade que culminou na vinda de Cristo. Hoje nós vivemos uma nova aliança, mas sempre a salvação, mesmo na época de Abraão, foi pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o método de Deus salvar assim nunca foi outro,
sempre foi a salvação pela fé, desde a época de Abraão. Mas aquelas pessoas não conheciam Jesus, mas se relacionavam com Deus. Elias subiu no carro de fogo, Enoque foi transladado, Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, assim, e a gente vê até no sistema de oferta, de sacrifício do Antigo Testamento, um tipo de Cristo no Novo Testamento, aquelas pessoas que com fé levavam no templo o seu sacrifício, realmente recebiam a redenção pelos seus pecados. Então, assim, nunca a salvação deixou de ser pela fé em Deus. A gente não tem um outro caminho. Deus, ele não muda o caminho no meio do tempo. O que acontece é que a revelação na história e na Bíblia, ela é progressiva. Deus vai se revelando até chegar a Cristo. E o livro de Romanos, em outra oportunidade, ele faz uma análise profunda sobre isso. O livro de Romanos elimina qualquer dúvida sobre o caminho da salvação. Nós temos já uma participação pelo 21 99743 9690, dizendo o seguinte: bom dia, debatedores. É possível pensar que se haverá condenação para pessoas que se foram e não foram alcançadas, Deus certamente cobrará muito da igreja, pois essa responsabilidade urgente foi dada à igreja desde o princípio da obra de Cristo. A ordem direta para a igreja foi ide a todas as nações. As energias da igreja, principalmente do nosso tempo, é minimamente voltada para isso. Com os recursos que a massa cristã tem hoje, seria possível anunciar brevemente a todos os povos se as nossas energias estivessem em linha com a grande comissão. Fernando de Guaratiba. É a opinião do Fernando, não vou transformar em pergunta porque daria um bom tema, eu acho que é melhor a gente preservar para um outro momento. Até porque nós temos um texto da Bíblia que diz que se você não falar para o pecador, para ele se arrepender, se ele morrer no pecado dele, vou requerer o sangue da sua mão. E aí entra um juízo sobre a igreja que vale um outro tema. Eu quero perguntar ao pastor Luiz Cláudio: pastor, se só quem ouviu o evangelho pode ser salvo, como fica a justiça de Deus em relação aos povos isolados? Um indígena que morreu sem nunca ter tido contato com o cristianismo está altamente condenado? Segura só um pouquinho, deixa eu voltar ao pastor Leonardo Vidal. Pastor Leonardo Vidal fez uma brilhante defesa da pergunta anterior, ainda ficou um questionamento. Porque quando a gente está falando do povo do Velho Testamento, a gente está falando de gente que ouviu Deus quase que de forma audível. Abraão é um homem da fé, mas Abraão tem uma revelação. Deus fala abertamente com ele. A questão que a gente tem aqui, e que eu transformo na pergunta, eu faço a baliza para a pergunta: estas pessoas nem sequer ouviram falar que existia um Salvador ou Deus. Sabem que existe um Criador, porque a Bíblia fala que ninguém ficou sem testemunho. Deus do céu, ao olhar a natureza, ok. Mas nós estamos falando que tem que ter o conhecimento de Jesus, confessar Jesus, receber a mensagem. Já foi citado o texto de como crerão se não há quem pregue. Mas e aí? Como é que fica a questão da justiça de Deus em relação a esses povos que nunca sequer ouviram falar que existia um meio de expiação de pecado? Porque a questão do Velho Testamento, nós temos os sacrifícios, como diz pastor Leonardo, aponta para o sacrifício perfeito. E para esses que nunca ouviram? Pastor Martinho e a todos que nos ouvem, a salvação ela é uma graça peculiar a todos os que estão condenados. Todos, inclusive nós. Sim. Ao reconhecer Jesus pela fé, através da pregação do Evangelho, nós reconhecemos a salvação em Cristo Jesus. Mas dizer que esses povos estão isolados, que nunca ouviram a palavra de Deus, essas crianças que nasceram, tiveram a oportunidade de receber a mensagem da cruz, dizer que eles estão condenados seria leviandade nossa, porque a Bíblia não afirma isso. A Bíblia apresenta uma oportunidade, talvez não pela mensagem do Evangelho, mas pela natureza, pela criação de Deus. Então, os que defendem esse tipo de mensagem não têm fundamento doutrinário nenhum,
Porque a Bíblia diz claramente em Romanos que aqueles que ouviram a palavra da lei, ainda que não seguissem a lei, mas creram que era ela a verdade, por ela eles serão julgados. Por ela serão Os que julgados. sem lei morreram, sem lei... A coisa... Inclusive, em Apocalipse, diz que se abrirão os livros e depois o livro da vida. Uma pesquisa, a gente descobriu que esses livros que serão abertos ali tem 7 livros. 2 deles interessam a nós aqui esta manhã. Sim. Primeiro, o livro da consciência. E segundo, o livro das obras. Não é a fé sem obra é morta ou a obra... Não é isso. É entender que Deus é justo, Deus não é injusto. A Bíblia não diz sobre a condenação do homem. Com certeza, a existência de um Deus soberano chegará até eles por meio dessa consciência. Com certeza, eles terão oportunidade, porque senão a justiça de Deus não existiria. E esse atributo que é fundamental para mostrar essa retidão que é própria do nosso Deus seria nula. Também temos um texto da Bíblia que diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Esse é também tempo de inocência. A gente pode dizer ignorância como também inocência. Seria uma dispensação também tal qual os primeiros. Exatamente. E também os indígenas, que sempre serão citados, né? Porque os índios serão julgados pela luz daqueles que eles recebem. Mas existe ali uma crença, existe ali uma lei. Eu estava lendo sobre algo que é uma tribo indígena isolada em Goiás. Eu nem sabia que Goiás tinha tribo. Mas pesquisando, estudando, e lá eles têm uma crença, né, uma crença cultural deles, que quando uma mãe tem filhos gêmeos, um precisa ser morto. Então se coloca num formigueiro de formigas carnívoras e eles comem essa criança, né? Essa criança precisa ser morta. E aí um missionário alcançou essa tribo e perguntou a essa mãe: você concorda com isso? E ela falou: não concordo. Eu quero os dois. Mas eu estou obedecendo o meu pajé. Eu estou obedecendo o meu Deus Tupã, meu Deus Sol. Então, assim, existe dentro de nós uma crença, uma lei natural, né? Que ela vai sendo, claro, depois da aprimorada com um superego, onde a gente aprende ali nossas crenças no desenvolvimento da nossa personalidade. Mas dentro de nós, até um ateu sabe que existe Deus. Ele só não crê, mas ele entende que existe. Pastor Leonardo, em 93, fui fazer um trabalho em Teixeira de Freitas com um grupo missionário e eles estavam evangelizando uma tribo, um grupo de quilombolas, descoberto 10 anos antes. 10 anos antes, descobriu-se um grupo de quilombola isolado de tudo. Agora, né, eles estavam sendo evangelizados. Lá naquele grupo existiam alguns grupos fazendo, ou catequizando, ou fazendo evangelização. Mas se essa turma só é descoberta em 10 anos antes, né? 93 eu fui, 10 anos antes. Lógico, é evidente que muita gente boa, vou usar essa expressão gente boa, porque nem todo mundo é ruim e perverso, embora estejam contaminados pelo pecado. A gente ainda olha para algumas pessoas, vai contratar um funcionário, alguém, a gente olha e fala: rapaz, fulano é gente boa. A gente levanta a vida dele, não. É deslize, mas ele tem uma conduta ética, é aquela pessoa contratável, aquela pessoa que, né, lógico, é evidente que filho da gente faz as escolhas que eles querem fazer, mas pastor que acaba de casar uma filha agora, com certeza, ele falou: esse camarada aqui, eu estou entregando minha filha com uma certa tranquilidade. Mas e aí, pastor Leonardo, e as pessoas de antes? É possível que esse conhecimento de Romanos capítulo 1, que Paulo fala que Deus se revelou pela criação, esse tipo de revelação é suficiente para livrar alguém da condenação? Olha, assim, eu vou ficar com o texto bíblico. Qual é a análise que a gente pode fazer de Romanos? Já que a gente vai falar hoje muito sobre Romanos para falar sobre salvação. O texto de Romanos, o primeiro texto, o texto áureo de Romanos, é Romanos 1, 16, 17, que é a apresentação do Evangelho de Romanos, que diz o seguinte:
Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele quem? O evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Dito isso, o apóstolo Paulo, ele começa uma apresentação no próprio capítulo 1, no próprio capítulo 2, que vai até o capítulo 3, versículo 23. Nessa apresentação, ele apresenta o grego bom, o pai de família bom, ele apresenta o judeu que guarda os mandamentos, ele apresenta pessoas boas, ele fala da revelação geral de Deus, ele fala da consciência humana e, no final, ele encerra essa sessão falando Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então ele encerra, ele diz que não há um outro caminho para a salvação que não seja a pessoa do Senhor Jesus. Então eu fico com um texto bíblico. Se outras pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ter salvação, o texto bíblico apresenta que Jesus é o caminho, como já foi dito aqui, a verdade e a vida, para ir até o Pai, por assim que é através de Jesus. Então, sem Jesus, não há salvação. É o que o texto bíblico, é o que o livro de Romanos está dizendo. O livro de Romanos está dizendo, do primeiro capítulo até o capítulo de número 3, que a revelação geral, o sol, a lua, as estrelas, são insuficientes para levar o homem até Deus. O livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, ele está dizendo que a própria consciência moral, que é algo que é uma prova da existência de Deus, que todo ser humano tem a sua consciência. Me permite uma parte? Isso não leva até o homem para Deus. Se a consciência trouxesse a salvação, não precisava ter vindo Jesus. Não precisava ter vindo Jesus. Se só a revelação, pastor Luiz Cláudio, ouvintes, se só a revelação geral salvasse, não precisava eu vejo ter Deus. Tem um texto aqui que eu tenho aqui, que Deus deseja salvar o seu povo. É a vontade de Deus que o homem se perca. Que o homem não se perca. Timóteo. Ele deseja, isso está em Timóteo, que todos sejam salvos. Então, Deus ele vem tentando, desde a criação, salvar. Né? Através da arca, falou através dos profetas, através dos juízes, através dos reis. Só que as tentativas foram se frustrando. Não culpa de Deus, não. A humanidade é difícil. A humanidade é ruim, ela é má. Só que Deus falou assim, eu vou usar agora o meu trunfo. Eu vou usar o que eu tenho. E ele usou o que ele tinha de melhor. Então ele entregou o seu filho, né, que encarnou aqui. O verbo se fez carne. Então, não há outra salvação a não ser por Jesus. Porque se houvesse, Deus não precisaria ter enviado seu filho. A gente sabe que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Para Jesus. Como o senhor bem disse aí, é o tipo de Cristo. É o tipo de Cristo. Então, essa primeira sessão de Romanos, ela fecha em Romanos 3:23, e em Romanos 3:24 começa uma outra sessão que diz o seguinte, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Entendeu? Então, assim, nós somos salvos pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como o apóstolo que me antecedeu aqui brilhantemente falou, não tem outra forma, não tem uma outra, não tem outro meio de salvação que não seja Cristo. Pastor Luiz Cláudio, nós, na maioria aqui na mesa, né, eu me incluo em parte, entendemos que a salvação só em Jesus. A questão vai um pouco além. Nós não estamos discutindo se há outro caminho de salvação, não estamos discutindo se há uma outra corredentora, intercessora. O que nós estamos tentando entender é se as pessoas que nunca ouviram
a responsabilidade da igreja, acabamos de falar, nós fomos comissionados, os anjos queriam realizar essa tarefa, foi dada aos homens. Porém, nós vamos ter que admitir que hoje, com todos os meios de comunicação, temos hoje satélites espalhados na Amazônia, né? Temos satélites hoje espalhados na Amazônia. Eu, durante a pandemia, assisti tudo quanto foi documentário que tinha que assistir. Meu sofá ficou com a marca, né, da pandemia. Eu passo lá e falo, puxa vida, passei muito tempo nessa sala. Passei tanto tempo na sala que não passei na minha casa o tempo todo que eu vivi, que eu adquiri. Hoje, pessoas se perderam na Amazônia. Existem lugares onde os equipamentos mais sofisticados para guiar aeronaves, estamos falando de equipamentos do Exército, da Aeronáutica e por aí vai, Marinha, porque tem um setor de águas. Algumas vezes essas pessoas se perderam. Estamos falando de pleno momento da tecnologia. A tecnologia está nadando de braçadas. O Elon Musk tem um satélite gratuito cobrindo o Amazonas, hoje boa parte do mundo. Na guerra da Ucrânia, ele cedeu, né, o seu satélite direcionou. Ainda assim, hoje nós temos, não podemos dizer que todas as pessoas já ouviram o Evangelho. Não podemos dizer. O grande dilema do debate aqui, de quem produziu, e o nosso, e o meu também, é levar do outro lado da ponta, né? É não sermos tão teóricos e levar para o outro lado da ponta o seguinte: tem gente que não teve oportunidade nossa. Eu, por exemplo, aceitei Jesus 16 vezes. Eu estava afastado do Evangelho, continuava frequentando, tinha mensagem que tocava mesmo, eu ia lá na frente, aceitava Jesus, não ficava firme, até que um dia Deus tratou comigo, eu fiquei. Eu tive a oportunidade de ouvir pelo menos 16 apelos, 16 mensagens, e me decidi 16 vezes. E aqueles que nunca ouviram, pastor? É exatamente isso. Eu estou entendendo os irmãos e estou somando com o pensamento. Salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. A fé em Cristo é a orientação necessária e básica para a salvação. E aqueles em que o Evangelho não chegou até eles? Há um mistério? Há um mistério. E eu tenho um texto aqui que a gente tem que analisar, né? Romanos capítulo 1, versículo 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho, fará pela consciência. É isso que a gente não podemos ficar preso na ideia que eles não vão ter uma oportunidade. Porque seria injustiça da parte de Deus. Porque esse foi o tratamento dispensado aos da Antiga Aliança. Exatamente. E os da Antiga Aliança... mas da Antiga Aliança foram salvos pela fé. Ouviram alguma coisa, tiveram algum testemunho, alguma revelação. Nosso questionamento é, e quem não ouviu nada? Quem garante que o ladrão da cruz ouviu a pregação do Evangelho por alguém? E quem pode nos alertar ou abrir nossa mente que a pregação do Evangelho para o ladrão da cruz foi o Cristo ao lado dele, com o seu quadro testemunho. Pintado, o melhor quadro. E Paulo fala isso aos Gálatas sobre quadro pintado. Apóstolo, pode... Eu quero complementar, meu nobre amigo aqui buscou esse texto. Pastor Luiz Cláudio. Pastor Luiz Cláudio vai te ajudar também na pergunta que o senhor fez. Que continuando esse texto... Diz lá em Romanos 1,19, pois o Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Então, Deus já se manifestou para todos. O 20 diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente. Todos estão sendo alcançados, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então, pastor Martim Monteiro, colegas debatedores, ouvintes, os homens são indesculpáveis, porque, de alguma forma, o Senhor já se manifestou, pastor Luiz Cláudio. Nós já ouvimos, os índios já ouviram, os aborígenes, as tribos isoladas, porque Deus se manifestou. Como o apóstolo Paulo tem um texto que ele diz, eu estou pregando esse Deus aí que vocês estão servindo. Esse Deus aí que vocês estão servindo. Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o meu Deus. Agora eu quero te apresentar. O nome dele é Jesus Cristo. Então, Deus responde a pergunta que o senhor fez, pastor. Deus, ele já tem se manifestado, ele já tem se revelado e as pessoas são indesculpáveis. 21 997 43 9690, 21 997 43 9690. Eu só queria trazer um adendo aqui, porque é uma questão. Eu creio que não tem nenhum pelagiano aqui. Como eu creio que não tem nenhum seguidor de Pelágio aqui, eu vou falar algo seguinte. O coração do homem, ele está totalmente destituído de Deus. Através do pecado original de Adão, não há um bem sequer em nós. Não tem como o homem chegar até o céu sem a pregação do Evangelho de Cristo. Porque aí a gente vai trazer, porque as coisas a gente tem que resolver à luz da palavra e trazer a doutrina. Qual é a doutrina que nós temos? Da corrupção total do homem. O homem é totalmente corrupto. Na hora que a palavra é pregada, o homem pode aceitar a graça ou resistir à graça. Mas é a graça de Deus que vai salvar o homem. Agora, eu vou perguntar a vocês, como um homem que está moralmente, totalmente corrupto desde Adão, que foi o único que teve o verdadeiro livre-arbítrio, vai chegar até Deus sem a graça de Deus? E aí no Antigo Testamento, através de Abraão, através do povo judeu, que Deus separou o povo de Deus como luz para os gentios, como está na palavra, eles eram luzeiros para que as pessoas, mesmo tateando, chegassem até Deus, e agora nós temos a Cristo. Como nós alcançaremos a salvação se o nosso coração é corrupto, se o nosso coração está morto em delitos e pecados? A gente vê Efésios capítulo 2. Vamos abrir em Efésios capítulo 2. Nós estamos mortos em delitos e em pecados, fazendo as coisas que desagradam a Deus, fazendo as coisas que Satanás quer. Vamos ler em Efésios capítulo 2, logo no começo, que mostra a condição atual da humanidade. Não tem como a humanidade chegar até Deus sem a pregação da palavra de Deus. O texto que nós ainda estamos rodeando ele, porque a gente sabe que a revelação ela não é total. Eu estou pregando o Evangelho há 41 anos e de vez em quando abro a Bíblia e o texto que eu já li algumas 50 vezes, eu descubro coisas novas. Eu acho que a gente tem que destacar aqui, eu pergunto aos senhores sobre isso, pastor Luiz Cláudio, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer um julgamento para essas pessoas. Tem um texto na Bíblia que diz que quem não crê já está condenado. Então, o processo de julgamento seria para sentenciar, não para colocar nada na balança, porque esta pessoa já ouviu, já teve oportunidade, conheceu e rejeitou. Volto a insistir, estamos falando em quem não teve acesso à graça, não teve acesso a Jesus, desconhece. Qual é o grande enigma aqui? É que Paulo diz que estas pessoas serão julgadas.
Todas as vezes que a gente fala julgamento, deixando o STF de fora e a nova realidade jurídica brasileira, né, onde não há respeito à lei, Constituição, nem nada, né, todas as vezes que alguém enfrenta um julgamento é uma grande oportunidade de escapar. A gente que estuda direito entende que julgamento é a grande oportunidade que alguém tem. Todas as vezes que as pessoas foram condenadas sem julgamento, elas apelavam para o julgamento. Até o apóstolo Paulo apela para o julgamento. Para buscar defesa. Porque o julgamento... Ainda não está condenado. Isso, entende-se que você está tendo uma oportunidade de ver feitos, fatos, testemunhas e uma série de coisas. Então, Romanos... Paulo está dizendo assim, aqueles que pecaram sem lei, os gentios, não receberam a lei de Moisés, serão julgados sem base na lei escrita. Falando aos judeus, os judeus sim, eles pecaram sobre a lei, eles serão julgados com base na lei. Então, a gente está, eu acho que a gente tem que tentar entender um pouquinho a questão do julgamento. Vai haver o julgamento? Essas pessoas serão colocadas diante de um Deus justo, porque a gente não pode esquecer a questão da justiça de Deus. Bondade, equidade e justiça são a base do trono de Deus, diz a Bíblia. Alguém poderia ficar tranquilo em saber que vai ser julgado por Deus? Porque mesmo que você seja condenado, não há injustiça. Quem lembra de Davi dizendo assim, caia eu na mão de Deus, eu não confio nos homens, na teoria dos homens... O senhor ficaria tranquilo se o senhor tivesse que ser julgado por Deus? Por Deus, sim, porque Deus ama a justiça. E certamente, se eu estou na mão de um Deus que ama o juízo e pratica a justiça, não haveria problema algum. Uhum. Então, eu insisto no texto do capítulo 21, do versículo 8 de Apocalipse, em que ali é o juízo final, mas ainda não é a condenação, é a apresentação. Os livros se abrirão. Então, aquele que entende, Salmo 19, que os céus mostram que existe um Deus poderoso, criador de tudo, cheio de glória, e atenta para isso, e em saber que ali está a verdade, ele precisa, então, ser julgado baseado nisso. Agora, uma coisa interessante, a graça nunca deixou de ser pregada no Velho Testamento. Sim. A graça. Há vislumbres da graça no Novo Testamento inteiro. E outra coisa, o que é a pregação do Evangelho? É a pregação da palavra de Deus. Agora, numa nova aliança, Cristo. E essa graça que é pregada do Evangelho do Velho Testamento é baseada na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Então, se essa palavra que é pregada é perfeita, aí sim, nós não estamos aqui dizendo que esses que ouviram a palavra de Deus vão ser salvos, porque esses rejeitaram. Sim. Nós estamos discutindo aqui... Como ainda hoje rejeitam. Ou até hoje rejeitam. Sim. Não só eles, mas também gentios. Sim. Né? Não só eles. Tem gregos, gente em cima dos altares rejeitando. Os bárbaros, os gregos, os crentes que estão na igreja. Sim. Que às vezes parece... Mas nós estamos discutindo aqui aqueles que nunca ouviram... Sim. É esse o ponto do debate. Aqueles que nunca ouviram. Se o Evangelho é o único ponto principal para a salvação, então eles estão condenados. Se o Evangelho é o ponto principal para a salvação. Eu concordo, pastor Martinho, que teremos surpresas, né? Tem um livro... Prefiro ficar com essa tese. Sim, né? Teremos surpresas, né? A maior vai ser a gente se achar lá no céu. Sim, exato. Meu Deus. Tem um hino do Paulo César Brito. Tem um Paulo César Brito que ele diz assim, quando terminar essa lida e lá no céu chegar, vai haver uma multidão de irmãos perguntando como é que eu fiz para chegar, né? É um livro que eu li um tempo atrás, quando fiz faculdade de teologia, né? Um poema épico de John Milton, chamado Paraíso Perdido. Eu indico para os ouvintes lerem isso, né? E diz que lá no céu nós vamos ter 3 surpresas. A primeira é, eu estou aqui? A segunda é, você também está aqui? E a terceira é, fulano não veio? Irmã Maria não veio? Então, nesse livro, né, nesse poema épico, apresenta muito sobre a queda e sobre as surpresas, porque Deuteronômio 29, eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso, né? Porque salvação é departamento de Deus.
Salvação é departamento de Deus. Aí que eu queria Que diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A salvação é departamento de Deus, mas eu continuo ficando com a palavra que não há salvação além de Jesus Cristo. Nós estamos falando do tempo presente, não é? Nós estamos falando do tempo presente. É um grande mistério. A eternidade é um grande mistério. Eu fui presenteado há algum tempo atrás por um livro o reverendo Caio trouxe um livro traduzido para o português da Alemanha sobre o conhecimento de Deus. E eu confesso a você que li o livro até a página 15, fechei, eu não tinha inteligência suficiente para continuar o livro. Né? Eu preferi guardar o livro porque tem muita coisa que a mente da gente não consegue captar. Não compreende. Quem sondou a mente de Deus? Quem? Acho que é uma grande pergunta. Então, eu acho que descansar no mistério de Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus. Mas, pastor Leonardo, nós estamos falando do tempo hoje. Ninguém em sã consciência, a não ser que seja um herege usado pelo diabo, né? Herege usado pelo diabo vai dizer que tem um outro meio, um outro caminho de salvação. Hoje é Jesus, a pregação do evangelho, responsabilidade, ok. A questão que nós estamos tentando entender, se chegar lá no céu, encontraremos alguns dos que nós negligenciamos. Seria a grande chance para nós, porque alguns que nós negligenciamos, e quando eu estou dizendo nós, estou falando da igreja em geral ao longo dos anos, né? Porque a gente conhece gente, heróis da fé, gente que largou tudo e foi para o meio dos índios, para o meio do mato, gente que nunca voltou, ninguém sabe, e estes não negligenciaram. A grande maioria da igreja negligenciou ao longo dos anos, temos visto isso agora. A igreja, com todos os recursos, não consegue chegar com a tecnologia onde deveria chegar. Mas, pastor Leonardo, o senhor disse que pintou uma grande chave que o senhor queria ter chegado lá quando ele colocou no departamento de Deus. Eu quero descobrir também essa grande chave. Olha, a soberania de Deus em salvar quem Ele quer salvar, em alcançar quem Ele quer alcançar. Aí não tem como eu deixar de citar as Escrituras. Naamã foi alcançado. Raabe, uma prostituta em Jericó, foi alcançada. A mulher cirofenícia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Se ele morreu salvo ou não, o problema é dele, mas ele recebeu a revelação especial de Deus. Até o faraó do Egito. Tem uma hora que a Bíblia diz que o faraó endurece o coração e a outra hora que Deus endurece o coração de faraó, e as duas coisas estão certas. Por quê? Deus ele queria salvar faraó. Então Deus ele se revela em 10 pragas. Deus ele detém 10 deuses do Egito. Deus mostra a Faraó, eu sou o único verdadeiro Deus de Faraó. Então, através da revelação de Deus, Deus deu subsídio para a salvação dele e ele endurece o seu coração para a revelação de Deus naqueles atos miraculosos. Então, a grande chave disso daí é a soberania de Deus. Quem Deus quiser alcançar, Deus vai alcançar. Isso independente do esforço do homem. E eu vou dar um exemplo disso. Congreguei numa igreja, pastor, ele chamava o pastor Florentino, ele estava fazendo um ar livre. E no ar livre que ele estava fazendo, em frente ao antigo Império da Banha, no Largo da Batalha, naquela época a gente fazia muito ar livre, isso há muito tempo atrás. Eu sou crente desde 1989, da época que a gente chamava de ar livre a concentração evangelística. Sim. Ele estava fazendo um ar livre e ele estava pregando a palavra nesse ar livre e passou um camarada no caminhão de obra, ele estava em cima do caminhão de obra, tinha um sinal em frente aonde estava sendo pregada a palavra, o sinal fechou e o pastor falou, ó, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem, não tem a vida, está condenado, mas se você crê hoje, você será salvo. Foi o instante daquele sinal, fechar e abrir, aquele homem levantou as duas mãos em cima do caminhão.
e depois, passado alguns anos, ele foi na igreja onde nós congregávamos e deu testemunho que naquele dia aceitou a Cristo como o único, eterno e suficiente Salvador. Então, o carcereiro também e sua família. Então, há uma soberania de Deus. Deus não vai mudar o seu método para a salvação, que é a graça através da pregação do Evangelho para salvar ninguém, mas Deus vai, de forma soberana, alcançar pessoas através da sua pregação. Tem um testemunho de um pastor que uma vez ele preparou uma mensagem, ele preparou aquela mensagem, ele não conseguiu pregar, ele foi num celeiro, e ele começa a pregar naquele celeiro, ele começa a pregar aquela mensagem naquele celeiro, e não tinha ninguém no celeiro, ele vai embora. E passado anos, ele vai para um congresso numa igreja e uma pessoa abraça ele e fala: olha, eu sou pastor dessa igreja. Naquele dia que você pregou naquele celeiro, que só tinha animal dentro daquele celeiro, eu tinha cometido um crime, eu estava escondido ali. E ali escondido, eu ouvi a mensagem do Evangelho e aquela mensagem mudou a história da minha vida. Então, a gente tem que crer que Deus não vai alterar o método que ele tem, a forma que ele tem. Deus não vai, porque ele não fez isso nem para poupar o seu próprio filho. A Bíblia diz que só há remissão de pecados quando há derramamento de sangue. E ele, na cruz, ele derrama o sangue do seu filho inocente. Então, ele não muda a sua lei para fazer as coisas, ele não quebra decretos, entendeu? Então, Deus, ele vai salvar de forma soberana quem ele quiser salvar. Nós temos aqui algumas... Por favor, coloque o fone. Duas participações. Nós vamos rapidamente para as duas participações aqui. E graça e paz, pastor Olívia. Eu creio que não há outro caminho, porque a palavra é legítima. Senão Jesus não precisaria ter passado pelo vitupério que ele passou, o sacrifício. Mas também creio na grande longanimidade e misericórdia do Pai. Não há outro caminho, só Jesus. Há uma experiência de uma amiga que está na Uganda atualmente. Na época ela estava na Síria, no mundo árabe. E entre um país e outro, uma mulher veio de burca correndo ao encontro dela e disse: Maomé, meu pai, disse eu deveria encontrar aquele homem que anda por cima das águas. Você conhece? Na ocasião, a minha amiga pensou que ia ser explodida junto com aquela mulher. Mas, na verdade, o Senhor entrou nos sonhos. Assim como essa uma única experiência, ela teve várias experiências, o Senhor trará para si, como diz a palavra, atrairá para si os seus. Então, o Senhor vai realmente encontrar a oportunidade de salvar da maneira, através da pedra, através da planta, do sonho, através... Aleluias, Deus fará a sua forma. Eu penso desta maneira, porque ele realmente é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo e ele assim o fará. Amém? Deus os abençoe. Amém. Missionária, pastor Olívia do Engenho de Dentro, falando da missionária Sandra Paula Reis, atualmente na Uganda. Pastor Joelson Vargas, também da Assembleia de Deus em Alcântara, campo presidido pelo pastor Daniel Gomes, por favor. Olá, pastor Martim Monteiro, essa grande Rádio Maravilha. Benção. Deus abençoe a cada um dos debatedores, o nosso mestre, pastor Martim Monteiro. E esse tema é um tema muito, mas muito interessante, né? Salvação não é meritória, a salvação é obra, né, e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por ele nós somos salvos. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem da obra de Cristo, não a obra humana, mas a obra de Cristo. Mas existem princípios que nós precisamos obedecer, que nós precisamos cumprir para que esta salvação seja uma realidade na vida de cada um de nós, né? Deus abençoe a todos. Obrigado. Confesso aos senhores que estou frustrado com o tempo. O tempo não cooperou conosco. Já, né, passou rápido demais e a gente não abordou 70% do que a gente gostaria de abordar. Mas eu quero fazer uma pergunta rápida, um ping-pong para todo mundo aqui. A gente tem esse costume de fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui rapidamente. Vocês, pastores, eu começo, pastor Luiz Cláudio. Pastor, continuar pregando é a nossa missão, né? Continuar falando de Jesus é a nossa missão, mas você tem esperança de encontrar pessoas no céu que você não conseguiu alcançar? Sim, claro.
Os loucos, por exemplo, os débeis mentais, que não têm entendimento algum, e a Bíblia diz que nem eles errarão o caminho. Apóstolo Pedro Eduardo, você tem um ministério numa área muito conflitante, e assim como eu tenho igreja também dentro de uma comunidade. Quantas vezes a gente prega para esses meninos, principalmente os meninos do tráfico de drogas, eles aparecem na igreja, botam a cara um dia, vou voltar depois, pastor, e a gente recebe a notícia que foi embora. A gente fica sempre na esperança de que, no último momento, o Espírito Santo use aquilo que a gente pregou para que essa pessoa tome a decisão. Tem esperança de que o Espírito Santo cubra as áreas que você falhou? Tenho muita esperança. Enquanto a vida é esperança, e eu prego e eu evangelizo, e eu sei que o som da igreja está chegando em algum lugar, uma foto está chegando em algum lugar da mídia. Eu tenho a esperança que, quando estou no monte orando, né, alguém está ouvindo aquela oração. Eu já encontrei com muitos desses meninos, e quando eu subi ao monte lá, hoje está um pouco mais difícil porque a bala está muito achada, né? Ela não está mais perdida. Vai para o Monte do Rocha. Depois você me mostra esse caminho aí. Eu tô orando, Várzea ou em Itaboraí, a gente tem orado mais lá. Mas a gente tem um monte lá que a gente subia no bairro das Palmeiras e a gente sabe. Lembra, pastor? E a gente orava ali, muitos jovens, muitos traficantes se converteu à palavra do Senhor pela nossa vida. Mas eu quero dizer algo também, pastor. Uma das maiores pregações hoje em dia, principalmente nos dias atuais, tem sido o nosso testemunho. Sim. O nosso exemplo tem pregado mais do que a nossa pregação no púlpito no domingo. Então eu tenho sim essa fé, eu tenho essa esperança sim. E eu sei que estamos no Pig and Pog rapidinho, só quero deixar esse texto aqui que o Espírito Santo me incomodou, de João, capítulo 3, versículo de número 8, que de vento sopra onde quer, e você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então, Deus está trabalhando. Pastor Leonardo Vidal, lógico e evidente, quando eu falo falhamos, né? Eu digo, a gente falha não deixando de pregar, ou não indo a todos os lugares, ou não usando todos os recursos, ou achando que amanhã, né? Eu digo porque isso. Alguém vai fazer? Alguém vai fazer, isso. Eu digo isso porque tive uma experiência de tragédia, né? De ser convidado para ir num lugar, eu digo, não, hoje não dá não, vou pregar no outro dia, e depois eu saber que a família inteira foi eliminada. Foi uma tragédia. Você carrega isso, poxa, mas teve gente que foi lá, mas e se a missão era nossa? Então, o senhor tem esperança que o Espírito complemente o que você está fazendo? Com certeza, eu tenho esperança na soberania de Deus. Então está tudo escrito. A mensagem da palavra vai chegar até a pessoa. E a pessoa terá a oportunidade de aceitar a Cristo como único e eterno Salvador ou de rejeitar a Cristo. Mas a soberania de Deus, Deus vai fazer o seu propósito. Amém. Eu creio. Pastor, então, já que o senhor foi o último a chegar, a gente sabe que foi o trânsito, né? Então, vou dar a oportunidade de só encerrar também encerrar o nosso debate orando ao Senhor, pastor Leonardo Vidal. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero, nesse momento, levar nossos pensamentos ao Senhor. Senhor, nós tratamos aqui, Senhor, de um tema muito importante. Eu quero pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que não falei da Tua palavra, Pai. De todas as oportunidades que eu tive de pregar a Tua palavra e eu não preguei a Tua palavra, Senhor. Deus, todas as oportunidades que eu estiver, seja no ônibus, na van, na barca, dentro de um Uber, sim, aonde eu estiver, ó Pai. Porque a Tua palavra diz para nós pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo, Senhor. Sim, Deus, abençoa, Pai, a
todos quantos, Senhor, o Senhor quer alcançar, ó Pai. Deus, que a Tua palavra possa chegar aos quatro confins dessa terra, Pai. Que a Tua palavra seja pregada, Senhor amado, ó Pai, nas comunidades, Senhor amado, ó Pai, nos bairros, Senhor amado. Nós temos aqui nessa mesa pelo menos 5 ministérios diferentes, 5 igrejas diferentes, Pai, e nós somos colocados num local. O Senhor nos dá aquele local, o Senhor nos dá aquele território, o Senhor nos dá aquela responsabilidade para pregarmos a Tua palavra, Pai. É uma responsabilidade grande que o Senhor coloca, Senhor amado, ó Pai, em nossos ombros, ó Pai. Quantas vezes achamos que a nossa responsabilidade é só com o nosso rebanho, ó Pai, quando o Senhor nos deu um território para cuidar, um território para alcançar, Senhor. Que nós temos a mentalidade do reino, que nós possamos cumprir o ID, que nós possamos pregar a Tua palavra, Senhor amado, ó Pai. E eu tenho certeza que quem ouviu esse debate foi confrontado a pregar mais, a fazer mais concentrações evangelísticas, a bater de porta em porta, aleluia, a levar a palavra de Deus, para levar a Sua palavra a todo aquele que precisa. Senhor amado, abençoa todos os ministérios que estão ouvindo, Senhor de toda a glória, Senhor de todo louvor, ó Pai, aleluia, essa programação, ó Pai, que nosso foco, Senhor amado, ó Pai, não seja somente nas coisas, Senhor amado, ó Pai, não seja somente no templo novo, no estacionamento novo, na aparelhagem nova de som, Senhor amado, ó Pai, mas que o nosso foco venha estar nas pessoas, ó Pai, que estão dentro das nossas igrejas, ó Pai, e nas pessoas que estão em nossas comunidades, Senhor amado, ó Pai. Quantos, Senhor amado, ó Pai, estão hoje com foco, de repente um foco político, Senhor amado, ó Pai, de ter mais pessoas para conseguir coisas no meio político. Olha quantas pessoas já perderam o foco da pregação da Tua palavra, da vontade, do ID, daquilo que está no seu coração, ó Pai. Mas que nós venhamos, Senhor, a voltar ao primeiro amor, sim, a voltar às primeiras obras, Senhor amado, ó Pai, e ter paixão pelas almas, amém, Senhor amado, ó Pai, paixão por ganhar o pecador, Senhor amado, ó Pai, paixão por ser instrumento Teu, Senhor amado, ó Pai, para trazer aquele que não conhece, Senhor amado, ó Pai, a Tua palavra, ao conhecimento da verdade. É o que lhe oro e peço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ponto final do nosso debate de hoje. Na segunda-feira vamos estar juntos de novo. Daqui a pouco tem o nosso culto. Meu muito obrigado, apóstolo Pedro Eduardo, do projeto Sarah-Me Church em Itaúna. Dias de culto, endereço da igreja, redes sociais, fique à vontade. Eu quero agradecer à Rádio Maravilha, a pessoa do pastor Martinho Monteiro, por ter confiado a nossa vida, por essa oportunidade tão benéfica, tão boa de falar da palavra de Deus. Nossa igreja, Projeto Sarah-Me, fica na Estrada das Palmeiras, 511, Itaúna, em São Gonçalo. Ali, a referência principal é a garagem de ônibus da Coesa, na rua principal ali do bairro, esse ano comemorando 20 anos ali, pregando o evangelho. Parece que foi ontem. Vocês dois já estiveram lá, pastor Martinho. Eu lembro da inauguração, Leonardo. Parece que foi ontem. Pastor Luiz, vou estender um convite para um dia estar ministrando uma palavra lá conosco. Estamos ali realmente na entrada do Complexo do Salgueiro, né? Então, é um território que está difícil, mas eu tenho muita esperança que a igreja vai ser a solução para a cura daquelas pessoas naquele lugar. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Sarah-Me Church, para mais vídeos. Até a próxima!